O ano 2006, a cidade é Porto, no país Portugal. Naquele ano, o nome Gisberta se tornaria um símbolo de luta para a comunidade LGBT, tanto em Portugal como no Brasil. Gisberta era brasileira e foi encontrada sem vida na cidade portuguesa num cenário de terror e ódio. Confira com o Dr. Carlos de Faria os detalhes desse crime. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Desde você venha comigo até o final desse especial com o Carlos, meu amigo querido. Com você e comigo. Venha comigo. Nesse especial com o Carlos, meu amigo querido. Você meu amigo, você não ouviu a frase inteira. Mas é que eu gosto de te zoar. Meu amigo do coração, você. Também, meu chefão. Você sabe disso. Nossa, que legal, né? Bom, hoje em especial você fica meio assim que não tem beijo, não tem nada especial, não, a gente já entra direto. Eu fico muito feliz de trabalhar com você, sabia? Eu também fico muito muito feliz legal. De trabalhar com você. E todo mundo nossos encontros aqui são melhores do que fora daqui. Não, eu ia falar que em casa ainda é mais divertido. Não, aqui é melhor, eu acho, viu? A galera que tá em casa não tá perdendo nada. Aqui nós vamos só nós dois, geralmente fora temos mais pessoas. A gente tem que se dividir. Temos que dividir a atenção. Cara, a gente escolheu esse caso aqui. Sim. Foi você que trouxe até a pauta, depois eu fui. Eu não conhecia. E eu achei interessante porque se fala da violência, de novo que eu falo, a violência gratuita, onde você coloca o outro apenas por ele ser o outro, como um objeto a ser destruído porque ele não vale nada. Uma vez que ele é diferente de mim, então é diferente do que é ser exigido. E eu acho que hoje as pessoas estão mais dando importância para a felicidade do outro do que para si, para sua mesma, né, para sua própria. E eu acho que esse caso ele e assim, num país que acontece, é um país civilizado, né, onde as pessoas têm mais acesso à educação, à cultura, à saúde. E digo o seguinte, em princípio, você tem todas as bases para que sejamos um ser humano melhor. Sim. Até você esbarrar nas vicissitudes ocultas. Que são desses maus humanos. Dos outros, não é? E esse caso, que é o caso da Gisberta, e por incrível que pareça, foi um caso que teve uma repercussão, aconteceu em 2006, teve uma repercussão enorme na Europa como um todo, sim, na comunidade portuguesa do Porto, onde ocorreu mais ainda, e no Brasil foi muito pouco explorado. E já ao longo do ano passado inteiro... Em 2024. Isso, em 2024, ano passado, eu tenho recebido muitas pessoas, inclusive brasileiros em Portugal, do Porto, e portugueses também, que acompanham o nosso canal, têm pedido esse caso e falado desse caso. E é constatado isso, né? Não houve uma fala, uma divulgação pela imprensa daqui, passou batido, eu não conhecia também não. Foi através dessa dica aí dos queridos amigos, os nossos membros e todo mundo, assinantes, seguidores, inscritos, tudo mais... turma boa, e aí a gente foi atrás, né? E eu achei que seria um tema muito interessante para a gente estar trazendo aqui, para um especial, e para falar dessa questão, inclusive, da transexualidade, né? Sim. É um crime que acontece em Portugal. Eu acho que qualquer crime em Portugal, de qualquer crime muito agressivo, porque é um país com menos problemas criminais, se torna uma grande matéria. Agora, o que eu vou pedir para as pessoas virem com a gente até o fim, é o quanto essa história tem um desenrolar de se revelar um mal pelo mal em cima de uma seita. Uma coisa não é apenas uma única vítima. Essa é uma seita de jovens
classe média alta, Segura portugueses, e aí a gente vai saber mais. Vamos começar do começo. Que crime Bom, é esse? a história da Gisberta, né? Gisberta Salsi Eu vou Júnior. pedir desculpa e te pedir uma ajuda. Eu falo travesti ou eu falo transexual? Assim. Porque eu não quero de maneira nenhuma magoar alguém, Tá. mas porque eu vi muita matéria onde ela se auto-intitulava travesti e muita gente chamando ela de mulher transexual. Mulher trans. Eu queria saber Ela como é que era eu uma falo. mulher, hoje, na comunicação de hoje, não é? Ela é uma mulher trans. Mas ela tem ela ainda carrega o protótipo, toda a forma da antiga travesti, inclusive a trajetória dela que a gente começa falando, um garoto da Bahia que vai se revelar por volta dos 13, 14 anos, na descoberta da sexualidade, vai se ver, além de gay, uma pessoa, né? Quantos anos ela tem quando morre? Ela já estava com, acho que 40 e poucos. Então ela vem de uma poucos. geração bem anterior à nossa, inclusive. Ela vem da geração que a transexualidade era dita como travesti. Né? Ela era o deve ter nascido travesti, em 1960. porque você não tinha opções de inserção social. Você não tinha muita inserção social nessa época, né? O que você tinha era ser cabeleireiro, manicure, trabalhar com arte, com espetáculos, o transformismo. Podia ser advogada, dentista. Não havia espaço para isso. E, principalmente, a prostituição. A rua. Né? Ela vai nessa descoberta sexual, ela vem a São Paulo, ela está inserida na noite de São Paulo, não é? Onde ela começa a sua transformação, a transformação clássica, primeiro com hormônio, depois vai colocando a prótese. Ela pegou a turma Andréa de Maio? Deve ter Sim, pegado. ela é daquela geração. Que é uma pra gente um dia fazer também. Um caso ela é a geração da Andréa de Maio, da bombadeira, daquela fazia, Cris Negão, a que fazia os peitos a mesmo, Bartô, a Cris Negão e tantas outras, né, que viraram ícones de uma geração de travestis dos anos 80. Né? E, coincidentemente, no início do processo dela de ir para a rua, da transformação na transexualidade dela, está acontecendo em São Paulo a famosa Operação Tarântula, que era uma operação de tirar as travestis da rua. Uma operação policial. Operação Policial Tarântula, que era uma operação de tirar, né, as travestis da rua, e seguida muitas vezes de assassinato. Era isso que eu falava, não é tirar assim, olha, vamos te dar um emprego diferente, vamos te dar... não, é tirar na porrada mesmo, sai daqui... Foi uma época de uma explosão travesti. Você veio a ter... Travestis você encontrava em vários pontos de São Paulo. Ali na Indianópolis, República do Líbano... Indianópolis. É Índia ou Índia? Indianópolis. Ali em Moema. Isso. Na República do Líbano, você tinha na Joaquim Nabuco, você tinha a Avenida Morumbi, você tinha... No Jockey tinha, até hoje tem, eu acho. No Jockey ainda tem até hoje, tá? O lado das prostitutas. Indianópolis não tem mais? A Indianópolis não tem. Que eram prostitutas e travestis. Isso, você tinha as esquinas de divididos cada uma. esses dois lados. Né? Mas era uma grande explosão, tá? Por quê? Porque era o único lugar que elas podiam se expor. Hoje você não precisa mais disso. Né? Hoje você tem internet, aplicativo. Hoje a coisa é de outra forma. Mas aquele lugar era o lugar clássico da prostituição. Inclusive ali na Avenida Morumbi, né? Para quem é mais antigão como eu, você começava a subir ali a Avenida Morumbi, depois da Casa da Fazenda, e ali da Capela, ali ainda eram muitos terrenos abandonados, muitos terrenos baldios. Então, elas faziam, as prostitutas também, um buraco no muro e entravam lá dentro para se arrumar.
E elas voltavam e ficavam ali naquela calçada da Avenida Morumbi, toda plantada de eucalipto para drenar um antigo charco. E elas ficavam ali o dia todo. Até os anos 90 você ainda via isso, uns resquícios de prostituição, não é? É claro que isso também acabou saindo de lá, porque os próprios terrenos foram sendo ocupados por construções e não tinha mais espaço. E essas avenidas deixaram de ser ermas, porque eram muito sossegadas. Então era um ponto de prostituição de mulheres e de travestis muito conhecido em São Paulo. E essa história dessa explosão do movimento travesti era uma coisa que tomou conta de uma hora para outra, né? No final dos anos 70. Isso foi bem no final dos anos 70, 78, 79, 80. E isso atraía muitas pessoas, inclusive pela curiosidade de vê-las. Porque elas ficavam completamente nuas, né? Apenas com aquela faixa na altura do sexo, da genitália, que era, na verdade, um vestido de malha, todo dobrado, que quando a polícia vinha, elas esticavam. Porque, pelo menos, elas esticavam e corriam, né? Porque, pelo menos, elas não iam ser enquadradas por atentado ao pudor, não é? Bom, elas eram pegas, postas em camburão, violentadas, surradas. Inclusive tinha a prática de usar a gilete lá embaixo, no molar, onde elas tiravam a gilete e se cortavam para ficarem sangrando no camburão ou na cela e irem para o hospital. Isso era uma prática comum. A gilete estava ali. Era para isso? Para isso. Porque a gilete ela tirava para atacar alguém, não? Era para se mutilar e poder sair, porque elas apanhavam muito na cela. Ali. Elas apanhavam muito na cela, eram judiadas, jogavam água fria nelas, elas não podiam deitar e coisa e tal. Essa era o cenário da Operação Tarântula do final dos anos 70, começo dos anos 80. E a Gisberta, nesse cenário, ela teve duas companheiras, duas amigas, né, que foram mortas na Operação Tarântula, na sequência. E ela ficou com muito medo. Ela estava com muito medo. Ela estava se transformando numa mulher muito bonita. Então, ela opta em ir para a França. Ela vai para Paris, né? Como rota de fuga também. E em Paris, ela passa a trabalhar em casas noturnas, né? Ela cantava muito bem. Ou seja, ela não vai para prostituição. Não, ela não vai... Ela chegou a se prostituir antes no Brasil? A gente sabe? Ainda não tem... Acho que sim. Não tem informação Acho que também. Sim. Provavelmente, nesse início dela, né, ela deve ter se prostituído. Né? Principalmente porque ela estava fugindo da Operação Tarântula, que atacava as pessoas que estavam na rua, exatamente. Então ela vai para Paris e lá ela começa a trabalhar em casas de shows, em casas de espetáculo. Paris tinha um ambiente muito artista. Paris, naquele final dos anos 70, início dos anos 80, tinha um ambiente mais permissivo, principalmente para as travestis brasileiras. Elas estavam indo todas para Paris. Achei que era Itália, não. Itália depois. Itália vem depois, um pouco depois. Mas a primeira meca foi Paris. Tá? Com a tradição de Paris mesmo, da vida noturna, Moulin Rouge, Bois de Boulogne e toda aquela história lá. Foi a primeira meca delas. Cabaré. Cabaré. Ali elas também faziam as cirurgias, não é? Necessárias, mudança de tirada do pomo de Adão, a feminilização facial, muitas próteses ainda daquelas versões mais antigas de prótese. Ali acontecia... E hormônio também. E hormônio também, e era conhecido como voo da beleza. Quando elas iam para Paris, elas faziam o famoso voo da beleza bonito, e voltavam completamente femininas, feminilizadas, já na nova roupagem dela. Roupagem trans que elas vinham, e geralmente com dinheiro. Tá? Ali também elas mandavam dinheiro para as famílias que...
A Gisberta sustentou bastante a família dela. Sim, né? ela tinha 3 sustentou, irmãos. Ajudou, não sei o quanto. Ela tinha 4? Ela tinha 3 irmãs e um irmão, né? Aqui no Brasil. E ela mandou muito dinheiro para eles, ajudou muito a família. Ajudou, né? Isso. E ela passa a ter uma vida mais digna em Paris, né? No mundo do show business francês. Sem estar em crime. Exatamente. Em crime, sem estar... Até porque prostituição no Brasil não é crime, eu não sei se a época era, eu não sei como é na França. Se fosse nos Estados Unidos seria crime, porque você não pode se prostituir. Mas se vamos dizer que não seja crime, ela não era uma criminosa. Mas a prostituição de rua, a gente sabe o quanto é ligado a crime. Você acaba tendo um gigolô, um traficante. Quem cuida é do crime. Não adianta. Então você acaba esbarrando nessa situação. Sim, isso em todo lugar. Sim, no todo mundo lugar inteiro. do mundo, tá? E aí ela começa, e aí o tempo vai passando, ela começa a envelhecer e ela sai de Paris, mesmo porque com essa história dela envelhecendo, ela começa a sofrer um certo bullying, né, interno ali das boates, das travestis mais jovens que estavam chegando, tudo mais. Então ela resolve se retirar e acha que Paris também entrou numa fase de decadência. E também tem o Rodrigo Rebouças. Rodrigo Rebouças é um diretor. Fica aqui o convite quando lançar tô louco para ver o documentário que ele está fazendo. 4 episódios, é uma série documental sobre a Gisberta, mas mostrando mais ainda as coisas que acontecem em função dos autores de tudo que a gente vai descobrir daqui a pouco. E ele fala que ela sai, então fica aqui o convite, Rodrigo, quando você lançar o seu documentário, avisa, você está convidadíssimo para vir contar aqui. Ele fala numa entrevista que ela sai da França porque ela teve uma desilusão amorosa. Exatamente. E aí ela vai para a Espanha, daí Portugal. Ela tem uma desilusão amorosa, ela sai de lá, a França estava num momento também mais decadente, ela passa pela Espanha um tempo, e aí ela resolve ir para o Porto, né? A cena do Porto estava acontecendo em Portugal, tudo mais. E ela chega no Porto e ela vai... Ela chegou a ficar cantando em casamentos. Ela era uma artista chamada para entreter fora do universo do sexo. Exatamente. Ou da ela era uma artista, tá? Ela era uma artista. Ela, no Porto, logo que ela chega, ela faz também alguns trabalhos paralelos, isso é muito interessante, tá? De babysitter. E aí, importantíssimo. Isso é muito importante. Ela faz alguns trabalhos de babysitter. Babá de alguns garotos de classe média do Porto. Principalmente filhos de prostitutas, né? Filhos de cafetinas, né? Uma galera ali que tinha mais dificuldade de encontrar alguém para cuidar dos seus filhos. E ela também cuida dessas crianças, e à noite ela vai para os shows da boate, e ela se torna a grande dama da noite portuense, né? Ela se torna uma pessoa muito querida, muito conhecida, e aí os convites para cantar em casamentos, festas, porque ela era um show, ela era um show. Uma artista incompleta mesmo, e as pessoas a viam como uma grande cantora. Um com o passar do tempo ela vai envelhecendo, não é? Então o trabalho no palco, né, na ribalta, acaba escasseando para ela. Isso é uma coisa, o que é o envelhecer, né? Porque se ela morre com 40 e poucos anos, você está falando que ela estava envelhecendo, já tinha 30. Mas a gente tem que entender, né, que para uma travesti, para uma transexual, o tempo se dá de outra forma, né? E o envelhecimento, dependendo da terapêutica hormonal que você faz, é um envelhecimento masculino. Você envelhece como homem, não é? Que é o que vai acontecer com ela. Porque é o que vai acontecer com ela, e ela então vai para o mundo da prostituição, porque já não tinha mais palco para ela. Exatamente. E aí, a partir daí, inicia-se a grande decadência da Gisberta, não é? Porque da prostituição ela contrai HIV, vai para as drogas. E aí ela vai para as drogas para aguentar o baque da prostituição, né, que não é fácil. E nas drogas, nesse mundo de drogas, ela
dá de cara com o crack. E o crack destrói a vida, o final dela. Não E ela é? vai morar nas ruas, né? Ela vai morar nas ruas e ela passa a depender muito da ajuda de amigos, né? E é pra família que ela não contava, né? Ela não contou. A decadência ela não dividiu com a família, só não. dividiu o sucesso. Sim, quando ela podia mandar dinheiro. Ela para de mandar dinheiro, né? Ela para de ajudar a família e ela tinha vergonha, né? No que ela se de onde ela transformou. tinha, do que ela tinha sido, do que ela tinha atingido, para aquilo que ela tinha virado. Então, ela fazia um expediente muito interessante, Beto, porque ela parou de se comunicar com tanta frequência, então ela mandava cartas e cartões postais de outras cidades da Europa, Como se ela dizendo que tivesse estava viajando. aqui, estava ali. Ela pegava isso e ela Criou uma mandava. história. Pedia para amigos, amigas que estavam em outro país mandar um cartão em nome dela, tal, para Fantasiar pra família que tava tudo fantasiar bem. que estava tudo bem, tudo bom. E aí começa E a harmonização dela, a harmonização não, a hormonização começa a não ter... Não, que custa isso, né? Sim. E aí ela não tem mais o hormônio. Ela não tem mais esse dinheiro para gastar com isso. Então, o problema do etarismo também é acentuado por conta disso, né? Do processo de que ela vai voltando os caracteres secundários masculinos. Barba. Não é? Barba, queda de cabelo e a própria pele, não é? Então, ela, né, como a gente falou, estava sendo moradora de rua, ela encontra um prédio abandonado. E ela não conseguia mais nem se olhar no espelho, né? Ah, sim. Ela não conseguia mais se reconhecer como identidade. Porque ela passa a ter essa... Ela era Gisberta, mas ela passa a ter o rosto de homem. Então, ela passa a não ter... Ela vai Barba. cindindo. E com Ela peito, vai cindindo a imagem dela, né? Vai cindindo, que ela não se reconhece mais. E ela vai morar num prédio abandonado. lá no Porto. Lá no Porto. E lá nesse prédio abandonado, ela faz o barraquinho dela, né? De madeira, tudo mais, e ela passa a viver ali. Prédio, com andares. Até Sim. porque é importante para o que vem futuramente. Ela passa a morar ali e fica, constrói o barraquinho e vai viver de mendicância, vai viver, porque já não consegue mais nem viver da prostituição, vai viver de mendicância, de ajuda de uma outra pessoa. E aí chega um momento fatídico da vida dela, não é? Onde, num belo dia, que ela está ali morando, o prédio era mais ou menos do lado de uma instituição, da Oficina São José, que era um lar meio de jovens internos, um lar meio... Escola de interno. Mas um internato meio orfanato, uma coisa assim, né? Um misto de internato e orfanato. E ela vai... E um garoto, né? Pula o muro do orfanato, naquela coisa juvenil, que ele ia fazer uma pichação no muro do orfanato, escrever alguma coisa ali, e dá de cara com ela. Ele nunca tinha ido nesse prédio, porque eles eram internos também, né? Garotos que muitas vezes não saíam nem no final de semana. E ele dá de cara com ela, e leva um susto, né? Porque além dela estar morando ali, ela se torna uma figura muito diferente, né? Inclusive, ele apelida ela de Homem de Tetas. Homem de Tetas, é. Porque ele leva um susto, uma pessoa barbada, né? E com os peitos, que eram as próteses, meio ainda feminilizado, com alguns traços de plástica, de nariz, silicone e tudo mais. Mas um mendigo. Já mendigo, né? Então, ele passa a ir lá conversar com ela. Ele passa a fugir do internato, ir lá conversar com Virou ela. amiguinho. Ele vira amigo dela. Mas era o Homem de Tetas. Até que ele volta, um dia ele conta para os amigos, né? Que ele conheceu um homem de tetas. Que Aquilo morava acende ali. A curiosidade. E eles ficam
eles ficam super curiosos. E eles vão para lá, eles começam a ir visitá-la. E nesse momento acontece a grande cisão, porque eram por volta de 14 jovens, que durante 3 semanas faziam rodízio, né? Eles se revezavam num plantão para maltratar ela, para torturar ela. Então eles começam sessões de tortura com ela nesse prédio. Devem ter levado ela para um outro andar, né, na força, e eles se revezam durante 3 semanas inteiras, 14 jovens da idade de entre 9 e 15 anos, passam a torturar a Gisberta, fazendo sevícias, malvadezas, tudo mais, até que, depois de 3 semanas, ela falece. Não, eles jogam ela no poço do elevador. Ela falece. Quando eles percebem que ela está morta, eles jogam ela no fosso desse elevador, desse prédio. Morta. Mas ela não estava morta. Eles acham que ela está morta. Eles acham que ela está morta porque ela está desacordada. Eles jogam ela no fosso do elevador. E vão embora. E ela estava viva e, inclusive, esse é um grande dado, que ela vai morrer afogada. Ela morre porque ela lá embaixo tinha uma água. Tinha uma água, um poço abandonado. Ela não conseguia sair de lá. Ela estava toda quebrada, toda judiada. Ela morre afogada. Entendeu? Ela cai nesse fosso. O que ia ser uma ocultação de cadáver se torna um homicídio. Ela morre, na verdade, da água. Exatamente, ela morre ali na água. É importante vocês marcarem que ela morre da água, para vocês entenderem o quanto que isso pode ser argumentativo na mão errada de um juiz ou de uma defesa. E eles voltam para a escola. Eles voltam para a escola. Voltam para suas vidas. Voltam para suas vidas, ali para o internato, e eles criam um pacto de silêncio, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Só que um desses meninos ele reconhece a Gisberta, que foi uma das crianças que ela tomou conta. Ela foi babá dele. Exatamente. Aí ele vai e ele conta o que ele fez. E esse garoto não aguenta e comenta isso com os pais. Você segurar a morte de uma pessoa deve ser difícil. Não é? Esse menino não aguentou, ele conta. E aí veio à tona a história. Né? Foi aí que vem à tona. Vão buscar o corpo e vão descobrir esse corpo ali no fosso. Quem é essa pessoa? Morto por afogamento, todo quebrado por essa tortura. E esses rapazes vão... O escândalo estoura, né, envolvendo essa oficina São José, não é? E eles, na verdade... Né? Isso fica meio por aí, mas a imprensa, quem faz o trabalho foi a imprensa e alguns grupos LGBT. Né, ali de Portugal, do Porto principalmente, que vão atrás desses garotos, porque esses garotos eles saem meio impunes. Sai bastante impune. Né? Só o mais novo... Mais velho. Isso, só o mais velho, de 15 anos, que pega uma pena de 6 meses de trabalho na comunidade. Porque eles são julgados. Eles são julgados. Mas o juiz diz que eles não fizeram nada. Que, na verdade, ela morreu. Ele não matou. Ela morreu de afogamento. O que inocentou o que mata eles ela foi a água. Foi a versão de Prendam que assim... a água. Exatamente. Ela não morreu das sevícias e tortura dos garotos. Ela morreu afogada. Então, a água que matou. Então, isso mostra... Eles jogarem ela na água... Não, eu queria entender com esse juiz se ele tem hoje alguma vergonha do que ele fez. Porque, assim, é impressionante de ele determinar que os 14 não mataram. Porque, veja bem, ela teve a chance. Ele jogou ela para a água. Se soubesse nadar... Ela morreu afogada sozinha. Tudo bem que ela estava num poço que não tinha nem saída. E devia estar toda quebrada. Com água até aqui. Desacordada, né?
Porque eles juravam, se ela tivesse acordado, eles não teriam ela teria jogado gritado, ali. ela pode ter, o fato de ela ter água no pulmão não significa que eles não mataram ela. Exatamente. Eles só utilizaram meio... Porque ela estava, inclusive, desacordada. Mas eles ela foram inocentados. Eles foram inocentados e foi dado e como... só o de 15 anos que ficou 6 meses numa FEBEM. Isso, exatamente. E o que é mais dramático dessa história é que mostra, isso foi em 2006, mostra a consciência, né? E toda a consciência relativa a uma mulher trans dentro de uma sociedade, né? Da sociedade portuense, do Porto, e da comunidade jurídica. Né? Alguém sem eira nem beira era Gisberta, uma travesti. Desculpa. O que me angustiou, também vem da entrevista do Rodrigo Rebouças, para Veja, se não me engano, e ele fala o quanto que, através da Gisberta, se descobriu que essa garota, esses 14 adolescentes, eles eram maus além da Gisberta. Sim, eles eram... Essa investigação da imprensa e dos grupos chegaram a descoberta que esses garotos faziam parte de um grupo... Uma seita do mal. Uma seita dentro da instituição ligada à troca de favores sexuais. Eles eram abusados também. Havia braços de corrupção que saíam, inclusive, porque essa instituição era uma instituição católica, era uma instituição dita tradicional. Esses braços, eles tinham braços de corrupção que saíam dessa instituição, iam para outras instituições também católicas, tanto que quando esse assunto veio a público, o diretor se matou. Porque iam descobrir coisas mais terríveis ainda. E a comunidade e aí veio o escândalo à tona, né? Que esses garotos eram vítimas também desse tipo de maltrato dentro daquela... Eles aprenderam. Eles aprenderam e eles pegaram a Gisberta como uma válvula de escape e de projeção de tudo aquilo que eles viviam. Entendeu? Eles tinham que... foi uma externalização daquela maldade, né, que eles estavam sofrendo e que eles também participavam enquanto troca de favor. Mas só um ponto. Ficar ali dentro. Você estava querendo dizer que o mal imitou o mal ou o mal se baseou no mal? Quer dizer o seguinte, o fato de eles terem passado por perrengues justifica eles fazerem o outro passar? Não justifica para alguns, mas pode justificar para outros. Algumas pessoas reproduzem até por uma identificação com o agressor. Um mecanismo muito comum. Né? Você se identifica com o seu agressor, você acredita no lugar dele que faria a mesma coisa. E eu passo a fazer aquilo assim que eu encontro uma pessoa vulnerável tanto quanto eu. Então, no caso deles, eles não estavam sofrendo, eles estavam aprendendo. Então, alguns têm esse Porque processo. O outro vira um mestre da maldade. Outros sofrem. Que quem sofre e de fato sabe o sofrimento, esse não repete. Esse não repete. Agora a gente tem que entender, nesses 14, você sabe que num grupo, numa atuação de grupo, tem alguns que são mais incisivos, mais violentos, mais agressivos. Outros são levados... E outros são menos, mas eles precisam, muitas vezes, não estou justificando de forma alguma, mas sim falando da dinâmica, uns precisam estar ali, porque se ele quebrar aquilo... Ele se põe em risco. Eu entendi. Assim, ele acaba sendo levado, já é uma tortura ele ser levado, ele tem que torturar, porque senão ele vai ser torturado. Exatamente. E é uma forma também de ser aceito dentro de um grupo que pode maltratá-lo ainda mais. E às vezes ele se insere nesse grupo como uma forma até adaptativa de proteção. Se eu não entro no grupo dos malandros, eu posso ser vítima. Então é melhor eu entrar, fingir que eu sou, entendeu?
todos esses 14 têm dinâmicas muito Sim, individuais. Você tem o líder, né? Que se você tentar, não, o que é? Tá com pena? O que é? É mulherzinha? Você junto também? Você também é mulherzinha? Você vai apanhar também. E agora você sabe. Agora você vai ver bem aqui. E agora você sabe, você vai apanhar também. Então, essa é uma dinâmica de grupo. Quando você tem garotos nessa idade, de 9 a 15 anos, você tem uma diferença muito grande. Então, você vai ter diferenças também individuais, processos diferentes. Então, tudo pode ter acontecido nisso. Muitos são vítimas e repetem, outros são vítimas e se identificam e vão pela identificação do prazer pelo prazer, do mal pelo mal. É um processo muito individual de cada um, não é? Sim. De qualquer forma, eles estavam envolvidos nisso. São 14 adolescentes mesmo. São 14 adolescentes, de 9 a 15 anos. É uma idade muito... Ela tinha 45. Ela tinha 45, exatamente. Em 2006. Você vê, não é? Não é nenhuma faixa de um etarismo tamanho. Por isso que eu estou falando assim, ela sentir um etarismo. Eu entendo que algumas profissões, como modelo, jogador de futebol, existe uma coisa do físico que vai passar. O modelo está até mudando, porque hoje em dia você quer ver pessoas mais parecidas com você para você se projetar. O jogador de futebol tem uma coisa física. Tem o joelho, é jogador olímpico. Tem uma coisa física que você não vai mais conseguir. Agora, uma cantora, uma artista, a Rogéria ela estava cada vez melhor com a idade. E ela foi colocada com o etarismo já com 30 anos, gente. 35, é absurdo. 40 já era velho. Eu estou te falando de 20 anos atrás. Mas aí que tá, né, Beto? Aí que tá. Você tem uma questão também dela tá no crack. Você tem a questão também de um HIV. Ela é levada para a prostituição. Ela é contaminada com HIV. Ela vai para o crack pelo etarismo que ela estava sofrendo. Sim. E não por causa disso ela passa a não ser chamada. Não. Ela só entra nisso porque fecham as portas para ela. Sim. E aí você tem a degradação do próprio crack, que a gente sabe que é violenta, não é? A falta de recursos, a falta de conseguir manter a terapêutica hormonal dela, a própria falta, a gente não sabe como era a adesão medicamentosa dela ao tratamento do HIV. Moral da história, se ela teve, por conta dessa adesão, se ela teve alguma doença oportunista, então, quer dizer, era um ser humano aos 45 anos, né, num processo de degradação daquilo que ela tinha sido. É impressionante como eu nunca ouvi falar dessa história. Pois é. Nunca. E aí, a sociedade, quando isso vem à tona... E, gente, só uma coisa. Quando eu não sei, eu falo que eu não sei. Eu não tenho problema nenhum na minha vida de dizer que eu não sei. Não, porque eu e a Rosângela estavam numa live e falaram de um caso, que eu nem lembro o nome do caso. E eu e ela falamos, nossa, eu não estou lembrando desse caso. Nossa, teve um moço lá que escreveu assim, que absurdo, uma perita com 40 anos de não sei o que lá, que absurdo, me mandaram para eu ver. Eu falei, e responde para ele. Eu estou aqui, vou agora responder para ele. Agora, o estranho é você não saber e dizer que sabe. A humildade faz parte da vida. Eu nem vejo. Todo mundo. O Pedro cuida disso, eu falei não tô assim, nem aí. Falei, nem responde, porque as pessoas assim, falam só bobagem, o Pedro vai lá, falei, responde o bom. Filtrando, bloqueando, responde o bom. Tem tanta gente bacana aí. Ai, como que você não sabe? Eu não sei, tem sei tanta coisa, bacana. graças a Deus. Eu também não sabia disso. Você sabe o que me faz um bom conversador, que eu chamo? A minha humildade de não saber. E a curiosidade. Real da história. A gente faz um papo aqui a dois, porque você complementa com coisas que eu não vi e eu te trago coisas que eu vi. É essa a história, porque senão ia ser uma coisa... É o rei de sabe tudo? Eu não sou rei de sabe nada. Graças a Deus. Vou morrer sem saber muita coisa. Bom, mas daí a Gisberta, ela ficou sem uma memória no Brasil sobre ela. Eu acho que vai ter esse documentário fantástico, eu espero ver logo. E a gente falou, não tem muita gente que fala sobre esse assunto. É difícil achar coisas sobre ela. Você sabe Você acha até fora, mas aqui não. Exatamente. Aqui não teve repercussão nenhuma, né? Portanto, aqui passou batido, foi 2006. Mas na Europa e em Portugal, isso fez
estardalhaço, um estrondo. Tanto que a sociedade ali do Porto foi tanta pressão que eles fecharam essa oficina São José. Aquilo deixou de existir. E esse crime revelou um cotidiano de abuso de todos os lados, de adultos com crianças, de crianças entre crianças, corrupção, troca de favor sexual. Transfobia. Revelou muita coisa, não é? E ela é um grande nome, né? E ela se torna um grande nome. Ela é um símbolo da luta, né, da visibilidade trans. Hoje ela se tornou nome de rua no Porto. Ela tem uma música da Maria Bethânia chamada Balada de Gisberta, né, uma música dela, e se tornou uma inspiração para todos os movimentos, né, de visibilidade trans, LGBT e tudo mais. O Rodrigo Rebouças, ele resgata essa história, né, num processo ainda não dele. Está pronto. Não. Ainda tem... Ele vai... Eu acho que é em 2025 ele lança. Ele... Não sei em qual streaming. Está onde enaltecendo aí, né? E ele consegue uma coisa muito interessante. E vem 4 episódios aí. Ele está pensando em lançar na Europride, em Portugal. Que agora em agosto de 2026. É em agosto? Acho que é de agosto de 2026. É para o ano que vem, acho que não é nem para esse ano. Não é porque aquela entrevista dele que a gente vê é de 2024. Então e ele fala no ano que vem. Então, ele deve estar... É uma entrevista de 5 meses. Finalizando na Praveja Gente que ele dá a entrevista. Isso, então ele deve estar finalizando agora para 2025. Ele conseguiu falar, vai aparecer falando nessa série, 4 desses jovens... Que hoje tem, 20 anos depois, 30, 35, 29... 4 deles aparecem falando. Alguns funcionários da instituição. A família dela. Vão falar. A família dela. E o advogado de defesa deles. Que traz toda a parte que do traz júri. Também exatamente a parte do júri e como foi dado essa sentença. Essas pessoas, quando passam louca. Ainda tão novas, já por um crime tão bárbaro, e foi um crime de muitos dias, todo mundo teve tempo de parar para pensar o horror que estavam sendo. Mas durante muitos dias voltavam para torturar a Gisberta. Uma pessoa que passa por isso com 9, 12, 15, ela consegue realmente não ser aquele monstro que um dia foi, tão ingênuo e tão virgem, ou não? Olha, tão ingênuo e tão virgem, não. Com 9 anos? Não, tão ingênuo e tão virgem, não. Óbvio que não. Você vai ter que precisar fazer um grande trabalho interno, né? Para tentar minimamente se recompor perante a sociedade. A grande pergunta que a gente faz é quais eram as condições que isso encontrou nesse indivíduo para se dar. Porque, antes de mais nada, quando eles encontram tal homem de tetas, eles têm a necessidade de despersonalizar essa pessoa, de desumanizar essa pessoa. Você torna isso um homem de tetas. Um homem de tetas, tipo uma aberração, o homem elefante. O cadeirudo da novela. Exatamente. Você torna isso uma coisa desumana. Então, esse processo de desumanizar o outro e, a partir daí, partir para uma série de torturas, é um momento, é um fragmento na vida deles, né? E pode ser apenas um fragmento na vida deles que tem que ser encadeado. Apesar de ser um fragmento, tem que ser encadeado com antes e com depois. Se você está falando o antes, mais ou menos, a gente entende o que era essa vida nessa instituição. O depois vem a dúvida que você levanta. O que se torna uma pessoa dessas? Como é que uma pessoa dessas passa a viver? Eu acredito, pelo que eu escuto do consultório, que a maioria dessas pessoas
lembra disso cotidianamente. Se não todos os dias, ao passar da vida, Vem um momento. é uma ideia que vem, né? Isso vai vir à memória deles a vida toda. O que vai diferir é como eles vão ressignificar isso na vida. Na própria vida, nos próprios afetos. Ele tem culpa. Naquele momento, não. Tudo bem, mas hoje, quando ele pensa, o monstro que existe nele, porque está lá... Sim, ele vai depender do trabalho... Porque você deu dor para o outro. Exatamente, vai depender do trabalho que ele fizer. É um bando de covarde, porque você vai em bando, né? Não vai um por vez, é em bando. Não, é em bando e com um sistema de rodízio, sim, né? Covarde mal. Então eles ficam por 3 semanas fazendo uma vigília ali. E deve ter sido uma vigília muito mista, né? A gente não sabe como foi, ninguém sabe como foi, né? Acho que nem eles relatam propriamente como foi, mas foi uma vigília muito mista, dependendo também de como era a demanda lá dentro da instituição por eles. Então, um dia vai um dia vão 3, vão 4, à noite consegue escapar 2. Pois é, eu diria assim, as pessoas que convivem com esses monstros, sabem quem eles são? Eu digo assim, muitas vezes não. Eu digo assim, então, assim... Se não souber, muitas vezes não, muitas vezes não vêm, muitas vezes não querem ver. E acho que esses monstros, eles estão também trabalhando, e eles se encontram forças, a gente sabe disso, por estarem em grupo. Estarem num grupo, numa seita. Um junto de hienas. Exatamente. Eles funcionam em grupo dessa forma. Exatamente. Uma matilha de hienas. Sei lá se é matilha de hienas. É, um bando, uma matilha. Um bando de hienas. Uma matilha de hienas. Um bando de hienas. Então. Que é o que eles são, hienas. Não são leões. Eles não são leões. Não, eles são hienas. Hienas. Eles são o lixo nessa hora. Eles comem o lixo do lixo. Eles são o lixeiro do mundo. É uma coisa absurda isso. Esse cara, eles conseguem viver o prazer. Eles conseguem viver o prazer na tortura. Eles encontram uma forma de prazer na tortura. Será que eles ainda se relacionam entre eles? Porque é um segredo, não é nem um segredo, é uma história que os ligará para sempre. Ou não, né? Ou você não aguenta. Né? Ou você não aguenta a presença do outro. Porque o outro te remete a todos esses abusos, além da Gisberta. Ao que você sofreu também. Ao que eles viviam dentro do internato. Então, às vezes, eles não conseguem mais. E, às vezes, no processo de ressignificação, eles precisam se afastar disso tudo. Porque é a lembrança que vem. É impossível 2 se encontrarem, quanto mais um grupo, 2 se encontrarem e não reviverem, né, os abusos que sofreram e o que eles fizeram. É impossível. Sim. É impossível você não tocar nesse assunto quando relembra do passado. Aliás, não tem sentido, não é? Você encontrar uma pessoa do teu passado e você não falar do passado. Aliás, tem pessoas que você só consegue falar do passado. Porque eles... E é insuportável. Depois de 5 minutos, acabou. Lembra quando você, em 1999, falou tal coisa, eu faço... Que nem eu encontrei uma pessoa que virou para mim e falou assim, eu tô com tantos anos, me vê, acho que é uns 30 anos. Olha, por você eu vou até almoçar no McDonald's. Eu falei, mas por que no McDonald's? Ela falou, não, porque eu sei que você só come McDonald's. Eu falei, eu só como McDonald's? Ela falou, eu falei, não, sabe quando eu tinha 19 anos? As pessoas ficam com isso. Eu até como, eventualmente, uma vez ou outra, mas assim, você não pode... Eu falei, cara, realmente a gente não tem conversa. Não, né? Você vai me levar no McDonald's. Uma vez eu encontrei um amigo do tempo do colégio e eu rapidamente, a gente se aproximou por uns meses, não é? E ele falava para os meus outros amigos da atualidade, não,
Porque o Carlos, eu conheço. Ele é assim, 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 assado. Cara, ele não me via há 30 anos, tá? Eu não sou o mesmo do ano passado. A pessoa acredita. Claro que alguma coisa fica. Sim, óbvio, mas... alguma coisa ficou. Mas ainda mais no cotidiano de escola, cara, eu morava com os meus pais, entendeu? Era uma relação completamente diferente. Eu tava escolhendo a profissão que eu queria ser. Como é que ele sabe de mim com essa autoridade, entendeu? Lá de tempo. Quem conhece, quem me sabe dessa autoridade são meus pais, meus irmãos que acompanharam minha vida até aqui. Eles podem falar. A gente muda. Por isso que eu pergunto, se a gente muda, eles podem ter mudado? Esses, não os 14, mas algum pelo menos? Eu acho que eles podem ter se ressignificado, eles podem ter se arrependido, ou podem ter posto uma grande pedra, né? Tampado isso, posto debaixo de um tapete e isso ter se transformado em outras dinâmicas, em outros comportamentos na vida deles, entendeu? Eles podem ter transformado isso em outras atitudes, boas ou más. Eu tô louco para ver as entrevistas deles pelo seguinte: geralmente eu percebo isso muito claro quando você tem um algoz de uma monstruosidade tão grande que ele só se fixa nele mesmo e nunca fala da vítima. Então, assim, você pega, por exemplo, Pedir, e agora eu estava vendo o vídeo quando ele vai falar do que ele bateu na mulher. Eu estava num momento muito, muito triste, eu estava num momento muito deprimido. Eu não sou... Ele só fala dele. Então, assim, eu estou querendo ver se eles vão falar assim... Sabe o que é? Eu era uma criança abusada na escola. Não, com certeza. Tá, mas eu tô querendo saber, você tem culpa de ter feito o que você fez com a Gisberta? Não, não tem você culpa. sente alguma coisa quando não, porque você desumaniza o outro. E porque assim, não, você veja bem, eu era a vítima. É uma sensação que eu tenho muito esquisita quando eu vejo esses depoimentos de pessoas que vêm pós algum crime ou pós alguma bobagem que fez, ela vem chorar para você ver nele o humano e não a vítima ser a humana. É como assim, a Gisberta não é a vítima. Não estou dizendo que eu tenha falado isso que eu não vi, mas eu aguardo para ver se eu assistirei a um depoimento desse nível, onde ele é a vítima. Veja bem, eu tinha 10 anos, eu era torturado todo dia na escola. Ok, prendam a torturadora. Eu estou querendo saber o que você fez com ela. Isso, você todo dia pede desculpa para ela? Todo dia, internamente, você pede desculpa? Você consegue realmente dormir em paz depois de ter feito tudo que você fez com aquele ser humano? Eu acho que quando você faz isso, nos remete um pouco a essa ideia da... me lembra muito uma ideia da farra do boi, né? Sim, o boi está lá sem espetando. O boi está lá, você está espetando em nome de alguma tradição, de alguma coisa muito distorcida, e você e você acredita que a dor do boi é diferente da dor do homem, então você faz, mas que o boi vai ser... E você cria enredos, né? O boi vai ser morto mesmo. Você vê essa coisa absurda de rodeio, que o boi solta o boi com testículo. Não gosto de rodeio, gente. Odeio rodeio. Não gosto. Eu sei que pode, então faz. Não odeio rodeio, eu acho isso desumano. O bicho pulando com o testículo já passou aquele negócio, torada. Chega aquele negócio que joga um boi, o touro também correndo por uma rua. A corrida de touros. Chega desse negócio. Então, o touro nem sabe o que está acontecendo, né? Coitado, tá aflito. Está aflito, ele quer fugir, ele vai limpando quem está na frente, porque na verdade, ele quer fugir. Lógico. Então, eu acho que você vai criando enredos para justificar aquilo que você está fazendo, e num grupo você vai tendo também, durante 3 semanas, você vai tendo pactos, né? Porque são pessoas diferentes, em idades diferentes, saliento isso, com uma dinâmica de grupo e com uma dinâmica de abusos nessa faixa etária tão distinta. Então você tem líderes, os mais velhos podem ser líderes dos mais novos, aquela tortura passa a ser um rito de passagem.
Sim. Não é? Um rito de entrada na gangue, importante para a socialização deles naquele momento, naquele contexto. Você tem estímulos. O que fraqueja recebe o estímulo de ir. Não, você está dando para trás, vai lá você agora e queima ela com cigarro. Para você perder o medo, para você passar essa barreira. E rir, daí você ri junto. E aí você tem todas uma loucura essas coletiva? Mecânicas de grupo, de coesão. Ou é uma maldade coletiva? Que loucura coletiva. Loucura maldosa. Uma loucura maldosa, né? Uma dissolução de consciência crítica, uma dissolução de humanidade, essa barbárie uma que você uma reprodução inflacionada daquilo que você vive lá e não tem expressão para falar e nem de elaborar. Então você passa a viver isso com um grupo que está te vigiando. Não é? Esse grupo de 14 pessoas, um vigia o outro para manter a coesão. Para ver se o outro está torturando. Para manter e para se proteger também. Para manter a coesão, porque a gente sabe que em grupo as culpas também se dissolvem, não é? Então, que é a história de várias ações, comportamentos que se dá em grupo, né? Se você faz, eu também faço, isso alivia a minha culpa, porque você também está fazendo também, o outro também está fazendo, ele também está fazendo, então somos nós, e aí vai todo o desdobramento disso. Então, vai ser algo muito interessante ouvir isso, né? Ouvir os familiares também. Tô louco para ver esse documentário. De novo, fica aqui meu convite para o Rodrigo Rebouças quando lançar. E tem um detalhe que o Rodrigo fez questão de salientar, que eu acho que é muito interessante, que toda a equipe técnica dele, e roteirista e tudo mais, foram pessoas trans, tá? Para dar uma contextualizada de detalhes e de realmente mostrar essa necessidade de integração, né, profissional, de talentos, social. Eu achei essa ideia muito legal e acho que esse caso é isso que a gente tem que estar lembrando. Então, Gisberta tem que ser lembrada, né, ainda mais no país que é o país que mais mata pessoas trans do mundo, né? É o nosso Brasil. A gente muda esse número um dia. Carlos, indo para o final, mais algum ponto? Eu acho que é isso. Esse caso. Então, meus queridos Saulo, Agatha, que estão ali atrás, muito obrigado. Muito obrigado a você por ter ficado até aqui. Tem vídeo todo dia e te espero daqui a pouco. Até já.